No último domingo, o ator Brendan Fraser, muito conhecido pelos seus papéis no filme Amor por Acidente, O Homem da Califórnia, A Múmia e muitos outros, recebeu o prêmio bem merecido de melhor ator na cerimônia do Oscar de 2023 pela atuação dele no filme A Baleia. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito fã dele desde a minha adolescência, e agora ainda mais pela reviravolta que aconteceu na carreira dele, que estava aí desde 2008 sem lançar nenhum sucesso. Ele tinha sofrido assédio de um grande nome na indústria cinematográfica e, obviamente, por não ter se calado, ele sofreu um grande boicote aí de Hollywood. Então ver ele dar a volta por cima agora me deixou muito, muito feliz. Mas não é sobre esse assunto que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar um pouco sobre a história do filme, sobre o meu olhar teológico sobre ele e sobre as lições que a gente pode aprender com essa obra. Então, se você ainda não assistiu, já vou te avisando desde o começo que esse vídeo contém spoilers. Quer dizer, não só spoilers, mas praticamente o resumo do filme quase todo. Mas enfim, vamos lá. O filme todo se passa dentro do apartamento do Charlie, que é um homem de meia idade, que abandonou seu casamento, sua esposa e sua filha de 8 anos para viver um romance com um rapaz. Ele se apaixonou por esse rapaz e esse rapaz é cristão. E o filme meio que dá a entender que esse rapaz ele foi abandonado pela família e pela igreja por causa das escolhas dele. Para resumir um pouco a história, esse rapaz que já era depressivo, ele acaba se suicidando. O Charlie nunca conseguiu superar isso e por causa disso ele acaba desenvolvendo uma compulsão alimentar que resultou em obesidade mórbida. No filme o Charlie pesa mais ou menos ali uns 270 quilos. Ele não consegue andar sem ajuda, não consegue fazer quase nada sem ajuda, tudo que ele faz é com muita dificuldade. E por causa disso o Charlie nunca sai do apartamento. A questão é que o Charlie tá morrendo e com a saúde bem debilitada, o que ele faz é tentar se reaproximar da filha, que agora é uma adolescente de 16, 17 anos. Obviamente ela é muito revoltada com o pai por causa desse abandono e ela é muito malvadinha também, muito. Pra você ter uma ideia de como a menina é ruim, ela tira fotos do Charlie dentro do apartamento e posta nas redes sociais dela só pra ridicularizar o pai. Mas o que chamou a atenção nesse enredo todo foi um garoto chamado Thomas, que ele aparece logo no começo do filme. Esse garoto é um missionário, ele bate de porta em porta entregando panfletos, folhetos da palavra de Deus. E ele chega no apartamento do Charlie justamente ali no momento que o Charlie tá passando muito mal, a porta já tá destrancada, então ele entra e ajuda o Charlie. Nos dias que se seguem, depois desse primeiro encontro deles, ele tá sempre passando no apartamento do Charlie para saber se o Charlie tá bem, oferecendo ajuda e dizendo que ele quer salvar o Charlie, que ele só quer ajudar. E nesse início a gente imagina o garoto como aquele super santo, sabe? Só que no decorrer da história a gente percebe que não é bem assim. Ele acaba confessando para a filha do Charlie, que aliás está lá no apartamento só por causa do dinheiro que ele prometeu para ela, que ele não pode voltar para casa porque ele roubou dinheiro da igreja, do grupo missionário que ele participa, alguma coisa assim. Além disso, ele é chegado numa droguinha também, porque quando a filha do Charlie oferece para ele, ele aceita sem nem piscar. A filha do Charlie, o que ela fez? Ela gravou toda a conversa dele, dizendo o que ele fez, dizendo do roubo, tirou fotos dele usando droga e não sei como ela achou a família dele ali nas redes sociais e mandou tudo pra eles. A menina é ruim mesmo, ruim, dá pra ver que ela tenta o tempo todo denegrir a imagem de todo mundo e é desse jeito que ela expressa o ódio que ela tem dentro dela. E é aí que a história começa a apertar meu coração. Porque o Thomas, que antes queria salvar o Charlie do inferno, recebeu uma ligação do pai dizendo que ele podia voltar para casa, que ele estava perdoado, que aquilo era só dinheiro. E a partir daí ele começa a demonstrar o que na verdade ele achava e sentia a respeito do Charlie. Porque em outra ocasião o Charlie tinha perguntado para ele se ele achava ele nojento, se ele tinha nojo dele. E o garoto tinha dito que não, claro que não. Mas nessa parte, depois que o menino foi aceito de novo pela família e ele tenta pregar pro Charlie de novo, o Charlie começa a contar para ele detalhes de como ele e o outro rapaz tinham se apaixonado, de como foi que eles se envolveram, detalhes também dos problemas que ele passa por causa da obesidade, dos pés que incham muito, dos problemas nas costas e outros detalhes de coisas que se passam ali no corpo dele por conta do problema de saúde. E o Thomas começa a se retrair, começa a se afastar. E quando finalmente o Charlie pergunta de novo se ele tem nojo dele, se ele é nojento, o Thomas fala que sim. Eu não vou contar o que acontece depois disso, porque é praticamente já no final do filme e seria muito bom se você assistisse esse filme. Mas a primeira pergunta que eu me fiz quando o filme acabou foi: por que as pessoas pensam o que pensam a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Evangelho
ou a respeito da religião. Porque o que dá a entender ali no filme é que o Charlie provavelmente pensa que a própria religião foi a responsável pela morte do parceiro dele. E é por isso que ele não aceita nada do que o Thomas fala. Ele fala pro Thomas que ele conhece a Bíblia, ele já leu a Bíblia várias vezes, e ele conhece até as doutrinas da igreja que o Thomas segue, porque é a mesma igreja que o parceiro dele também seguia. Talvez apareça alguém aqui que vai dizer: mas Thaís, esse filme é um absurdo. Hollywood tá tentando mostrar que os crentes são todos homofóbicos, são todos gordofóbicos, e que um cara que larga a família pra viver um romance é tido como herói da história. Olha, eu sinceramente não sei o que Hollywood tá tentando mostrar. O que importa pra mim é a lição que eu tô tentando aprender. Em 1 Tessalonicenses 5:21, Paulo dá um conselho muito valioso pra gente. E eu tento levar esse conselho pra vida, e é: examinem tudo e retenham o que é bom. Então, de todas as coisas, eu tento tirar uma lição e eu sei que o Espírito Santo ele trata comigo dessa forma. Tem uma frase que eu não tenho ideia de quem seja, mas virou praticamente um ditado popular, ficou muito conhecido na internet, que diz assim: Jesus Cristo é maravilhoso, o que mata é o fã-clube dele. É triste, mas essa é a visão que algumas pessoas têm de nós, por causa de alguns que agem igual ao Thomas, que acham que o pecado do outro é sempre maior do que o dele e que por isso ele está muito mais perto da salvação do que qualquer outra pessoa. E enquanto ele pensa assim, o Charlie está o tempo todo tentando se redimir com a filha. E mesmo presenciando todas essas atitudes horríveis que ela toma, ele está sempre vendo algo de bom nela. Por exemplo, quando o Charlie descobre sobre as fotos que ela enviou do Thomas para a família dele e a gravação de tudo que ele falou, o Charlie fica todo admirado, fica feliz e ele acha que ela fez isso para ajudar. E que por causa dessa atitude dela foi que os pais do Thomas aceitaram ele de volta. Olha que coisa louca. O pecador que o Thomas tanto quer salvar do inferno e que ele acha tão nojento, tá vendo coisas boas numa menina que é praticamente um projeto de psicopata. Respondendo então a pergunta que eu mesma me fiz: por que as pessoas pensam o que elas pensam a respeito de Jesus, do Evangelho e da religião? A resposta é simples: é por causa dos seus mensageiros. E a religião, que vem do latim, significa religar, que teoricamente teria a função de religar um homem a Deus, não religa nada, só traz mais divisão. Eu achei o filme, sinceramente, um baita tapa na cara e faz a gente refletir bastante nas nossas atitudes de cristão e principalmente na nossa maneira de levar a palavra para outras pessoas. Eu acho que já passou da hora da gente começar a refletir em como as nossas atitudes têm impactado as pessoas, seja para o bem ou seja para o mal. Eu recomendo muito que você assista esse filme, mas assista com o olhar de Paulo. Examinem tudo e retenham aquilo que é bom. Quando você tem esse olhar de Paulo, você retém aquilo que é bom em tudo o que se passa na frente dos seus olhos. Seja numa propaganda, numa música, às vezes a música nem é evangélica. Mas quando você está aberto a aprender, o Espírito Santo te ensina coisas sensacionais. Fica aí então a minha dica desse filme para sua reflexão. Um beijo enorme para vocês.